Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Fernanda Fontes, CCO da agência Ginga. Aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Fernanda, muito bem-vindo, viu? Obrigada pelo convite. Fernanda, o que é CCO e o que é a Ginga? Bom, CCO é uma sigla em inglês, mas para dizer que eu sou diretora-geral de criação da Ginga. A Ginga é uma agência de publicidade. E hoje a gente está no mercado já há mais de 20 anos. E a gente tem alguns clientes que a gente atende hoje. A gente está focado... É uma agência 360, mas a gente atua muito forte também no digital. E hoje, entre nossos clientes, a gente tem Mercado Livre, Copenhagen, Poleng, o Grupo Campari, Friboi. Então, a gente tem clientes bem relevantes aí trabalhando com a gente. A gente está falando que trabalhamos juntos na Editora Abril, sim, né? Sim. E aí, e você fazia jornalismo, né? Você é jornalista formada. Como é que você fez essa transição? Então, eu fiz jornalismo, trabalhei no mercado editorial logo que eu me formei. Eu trabalhei no IG, depois eu fui para a Editora Abril. Na Editora Abril, passei por aquele momento, um momento de muita glória lá dentro. Eu acho que o momento editorial estava muito potente, mas também que depois foi desacelerando ali, né? Acho que você deve ter acompanhado esse processo também. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar em outras possibilidades, assim, como jornalista, como o meu conhecimento, onde eu poderia atuar, trabalhar. E eu sempre gostei de trabalhar com projetos editoriais, projetos digitais, sempre foi muito meu foco. E aí surgiu uma oportunidade que realmente, assim, caiu no meu colo, que foi, tem uma oportunidade para trabalhar com conteúdo na FNASCA. Que, na época, eu acho que uma das agências mais relevantes no mercado brasileiro, e era para trabalhar com Skol, com Ambev, para ser gerente de conteúdo. E aí eu falei, tá, vamos ver qual é, assim. Eu não sabia nem o que era, como era o ambiente de uma agência de publicidade, assim. E fui lá trabalhar... fazer conteúdo. Conteúdo, que era uma coisa muito nova para a marca, né? As marcas não faziam conteúdo, elas faziam propaganda, mas elas não se apropriavam de contextos ou de conversas como hoje se faz, né? Então, as pessoas talvez acham difícil de acreditar, mas isso não existia. Isso não existia. Há uns 15 anos. Exato, isso não existia, não na potência que tem hoje. Sim. Então, assim, era o começo ali do Facebook, do Instagram. Era aquele momento de criar conteúdo, para ter relevância, você tinha que criar conteúdo o dia inteiro, basicamente, assim, porque eram outros algoritmos, e foi isso que eu fui fazer. Então, fui olhar para esse planejamento. Na época, a Skol também estava entrando com um projeto de música muito relevante. E aí eu caí, assim, nesse momento. Então, conteúdo, música, fazia todo sentido dentro da história. Sim. Então, as coisas foram se encaixando, assim. Então, eu entrei na agência para olhar para conteúdo. Na época, para vocês terem ideia, o departamento de conteúdo ficava embaixo do atendimento, depois passou para o planejamento, até ir para a criação. Sim. Porque era tudo muito novo. Então, esse processo foi acontecendo ali enquanto a gente estava criando mesmo, fazendo, né? Tendo ali as necessidades para o cliente. Até que fez todo sentido estar dentro da criação, porque no fim a gente estava pensando conteúdo sempre de forma criativa, relevante, como a gente fazia, como a gente poderia chegar nas pessoas, fazer com que as pessoas falassem da marca, se identificassem ali. No social, no tempo real, né, do que você publica já tem uma resposta. E de olhar também para todas essas coisas que as pessoas estavam falando, né? Começou-se a olhar para o insight a partir do que as pessoas conversavam, falavam nas redes. Então, isso também foi uma novidade dentro da propaganda. A gente olhava muito para dentro, né, da agência, quem está ali cabeça, e passou a ser, não, o que as pessoas estão querendo, o que elas estão falando, o que está sendo relevante para a sociedade com mais potência, assim. Então, essa conversa entre marca e pessoas começou a ficar muito forte. E eu acho que daí, toda essa área de conteúdo começou a ficar muito relevante, não só, né, dentro da FNASCA, eu estou falando aqui de um lugar, mas acho que no mercado como um todo, né? E aí, nisso, eu acabei entrando dentro da criação, assim, e desse lugar ali da FNASCA, depois eu fui para a FBIS, que era uma agência muito reconhecida pelo conteúdo, mas lá na FBIS eu virei, de fato, diretora de criação. Então, aí eu comecei mesmo com esse olhar para a criação, não dividindo as coisas, conteúdo ou
né, ou sei lá, propaganda, mas assim, não, isso aqui tudo parte de uma coisa só, uma ideia é parte de tudo isso. Então, comecei daí. E aí, daí, depois eu fui para a Ginga, que é onde eu estou hoje, há 3 anos, e aí eu já fui como responsável por essa área de criação da agência como um todo. E tô lá há quase 3 anos fazendo esse trabalho aí, bem relevante. E na Ginga, qual que você destacaria dos seus projetos, assim, mais significativos para você contar pra gente? Mais significativos? Olha, tem um que eu gosto muito, a gente fez um projeto com um cliente que foi Hering, que foi no ano passado. Foi um projeto para o Dia Internacional da Mulher, então ele tinha um viés super importante, interessante. Então, a gente fez um trabalho colaborativo com o cliente, a gente fez um sprint criativo que a gente chama 1-2 lá na agência. Só tinham mulheres nesse processo, então... O que significa 1-2? 1-2 é esse processo de sprint que a gente tem dentro da agência, que é o momento que a gente reúne cabeças pensantes de diversas áreas e a gente fica 10 dias focados num projeto. Em 10 dias a gente começa e termina esse projeto. Então a gente começa sem nada, sem nenhuma ideia. A gente passa discutindo mesmo com esse grupo que está trabalhando nele, que aí tem cliente, tem creator, tem influenciador, tem pessoas do mercado, enfim, a gente junta essas pessoas e a gente começa esse processo criativo até chegar na ideia. E assim, esse processo foi um processo que a gente tinha pouquíssimo tempo, assim. Então, acho que coisa de 15 dias a gente já estava no estúdio gravando a campanha, para vocês terem ideia. Mas foi muito potente, acho que todo o processo, não só a ideia que saiu, a ideia, ela chama Ser Visível é Básico, e a gente partiu de uma verdade dessas conversas entre mulheres sobre o fato das mulheres terem uma carga de trabalho invisível que os homens não veem. Tá advogado. Vocês acham? Sim, acho que sim. A gente teve contato... Tô brincando, não bate. Mas a gente teve informação também de várias pesquisas que estavam rolando nesse momento sobre essa invisível. carga, que é o trabalho invisível. E a gente trouxe o Ser Visível é Básico, trazendo muita camiseta branca da Hering como um espaço para mostrar essas mensagens que elas ficavam escondidas, mas quando a gente acendia uma luz ali, elas apareciam. E a gente trazia todas essas mensagens que poderiam ser óbvias, mas para as pessoas não são, nem para as mulheres, às vezes, que estão tão dentro da loucura de ter que resolver tanta coisa, e essas coisas, acho que nem passa pela cabeça do homem a quantidade de coisas que ocupam, né, a cabeça de uma mulher, além do trabalho ali das 8 horas, de todas as outras coisas. E a gente deu luz para esses dados, para essa informação. Então, foi um projeto muito legal e ele teve, enfim, resultados maravilhosos, assim. Então, eu destacaria esse. E até por ser um processo tão colaborativo, assim, tão legal. Então, ele foi muito relevante. Teve um outro projeto que eu gosto bastante também, que foi o Tá na Rede, que a gente fez para Mercado Livre. Foi uma campanha para a Copa do Mundo que rolou. E a gente também trouxe um olhar muito... Nessa última Copa. Nessa última Copa. A gente também trouxe um olhar muito... olhando para o social, de fato, e tentando fazer a diferença. O nosso insight foi o fato de terem milhares de campinhos de futebol pelo Brasil. Campinhos mesmo de várzea, esses campinhos que a gente vê ali no meio da marginal. Às vezes você está passando, você vê um campinho, né? Você está no meio de um lugar... Lá no meio do Brasil, você passa, tem um poesia, campinho. Isso, eu acho muito é uma poético, poesia. Isso, só que a gente reparou que esses campinhos não têm rede de futebol, a maioria deles. Assim. Então, esse foi o insight. E aí, Mercado Livre entregou, né? Porque isso é um dos... Mercado Livre chega em qualquer lugar do entregou país. As redes. Não acredito, entregou E a gente entregou as redes para milhares de campinhos no Brasil inteiro. Que lindo. Foi super legal. Fiquei emocionado agora, que bacana. Foi super legal. Foi um projeto muito legal. Então, assim, acho que esses dois... Sem dúvida, são projetos que já viraram do coração, assim, que vão sempre estar no nosso... Então, a gente fez um trabalho muito legal. E foi muito legal entregar essas redes para escolinhas aí de futebol. Tem muita gente envolvida nesse processo que faz na raça, faz por amor, faz por paixão, assim, não ganha absolutamente nada para isso. Então, foi muito legal, assim, esse processo. A gente entregou rede na Amazônia, a gente entregou rede em todos os lugares que vocês podem imaginar. Então, isso foi muito bacana. Então, acho que esses dois foram bem relevantes. Assim. Fernanda, você está falando, eu estou pensando também. Eu li, acho que anteontem, alguma reportagem falando da questão da inclusão, do ambiente mais inclusivo, equitativo, agora nas Olimpíadas, porque a sede onde os atletas ficam, agora tem local para as mães levarem. E aí a presença das grávidas e tal. E aí, pegando aí, eu lembrei dessa notícia e aproveitando o gancho, a sua agência, ela tem essas medidas que possibilitam
né, essa transformação de um ambiente mais inclusivo, mais equitativo para as mulheres? Sim, sim, sem dúvida. Eu até trouxe alguns números, eu me atualizei em números até. Porque o tema hoje é a liderança liderança feminina. Isso. Assim, acho que eu vou até começar por mim dentro da agência, no sentido de ser uma mulher na criação, que isso Sim. já é um fato e tanto, se a gente for olhar para o mercado. A gente sabe que nos últimos anos... Ainda não somos meio a meio, assim. Sim, Aí eu tô falando nesses cargos que são realmente mais relevantes. A gente viu o movimento do mercado, acho que olhando para mulheres na liderança como um todo, né, nas agências, mas também a gente viu aí nos últimos anos, uma recuada, assim. Isso, quando eu falo, gente, é vocês pegarem, às vezes, um veículo para vocês lerem aí de propaganda, vocês vão ver que é muito mais homem que é anunciado do que mulheres ainda, infelizmente. Mas eu acho que as criativas são muito unidas. Você falou da Olimpíadas, a gente está vendo muita essa união feminina, né? Sim. Tá dando orgulho de bonito, ver isso. E eu acho que isso a gente está vendo em as mulheres realmente se unindo para tentar mudar esses números, não esperar, né? Não só esperar, mas estar ali brigando, sendo chato. Então, eu já começo por mim, porque eu acho que já é uma diferença. Quando a gente olha para a Ginga tem, a gente tem aí um objetivo de fazer, de fato, um desenvolvimento sustentável da agência, e a questão da diversidade ela é super importante. Então, quando a gente olha para mulheres, mais de 70% da agência é feminina, 44% de mulheres hoje no board, então, que estão ali par comigo. E quando a gente olha para a gerência e para a diretoria, a gente também tem 70% da gerência e diretoria de mulheres. E na minha criação, que eu tenho muito orgulho de falar, 67% são mulheres, o que é uma inversão completa do que é o mercado do hoje. Paradigma, Sim, né? Exatamente. E isso é uma questão mesmo, é uma luta mesmo, é um ponto assim que eu orgulho que a gente busca fazer isso, né? Então, a gente olha para isso, e quando a gente olha para desenvolvimento sustentável, a gente está olhando para o Pacto da ONU também, então a gente está olhando para as ODSs deles, entendendo como a gente pode trabalhar melhor cada uma delas, e diversidade é uma dessas. E além de bem-estar, saúde mental... Esse estúdio chama ODS 17. Sim, exato. E a gente está fazendo esse movimento para entrar de fato no Pacto, porque isso é um olhar da agência como na questão do desenvolvimento sustentável mesmo, como eu disse, assim, de como a gente pode crescer de uma forma que é importante. E aí a gente já tem metas já daqui para frente, então de aumentar lideranças negras, principalmente de mulheres negras, então a gente tem isso dentro da agência. Então a gente também está olhando para quando a gente fala de diversidade, né, a gente olhar como um todo para de fato ser uma agência que está sendo Brasil, né? Assim, que está olhando para o Brasil como um todo, assim. Que tamanho tem a Ginga? Hoje a gente Aonde fica? Conta um pouco para mim. Eu estou por fora do mercado de publicidade. Eu acho que, e dentro dessa questão eu sou do tempo do Washington Oliveira. E até esse ponto, falando das mulheres, assim, eu acho que é um ponto importante. A Ginga hoje, a gente trabalha remoto, a gente trabalha em casa. Olha só! E isso para as mulheres... Todo mundo? Sim, todo mundo. A gente segue remoto. E a gente também tem muito orgulho disso, porque para você trabalhar remoto tem que ter uma organização. E esse ponto para mulheres, pensando na agenda, isso é um fato diferencial, assim, sem dúvida nenhuma. Isso elas falam, inclusive quando eu entrevisto mulheres, é uma diferença para elas, porque na organização do dia a dia, enfim. Então esse é um ponto. Vocês nunca vão para... Tem escritório? Existe? A gente tem um escritório, a gente fica na Faria Lima, então existe um escritório, existe um ponto que a gente faz encontros, a gente faz reuniões, a gente encontra cliente, a gente se reúne para pensar em momentos, mas são momentos pontuais, assim, cada um realmente trabalha em casa. E a gente também olha para essa questão do home office com um olhar mesmo de como a gente economiza aí um monte de questão quando a gente fala para o mundo mesmo, né? Assim, então... tem sido bem legal e bem interessante isso para os colaboradores. Não entendi. Economiza e o quê? Tudo. Emissão de carbono, energia. Então, assim, tem coisas que a gente olha até no sentido custos mesmo, mas a gente olha no sentido sustentável mesmo, assim. Sim. Do que, por exemplo, um colaborador morar, às vezes, em Guarulhos e ter que atravessar a cidade durante 3 horas num trânsito. Tempo de vida para poder chegar no escritório. Então, assim... Porque a gente, inclusive, a Ginga tem colaboradores no Brasil inteiro. Eu acho que quase 20%, se eu não me engano, dos colaboradores moram em outras cidades. Sim. O que também traz pra gente essa visão mais plural do Brasil, assim. Então, no time de criação, a gente mora em Salvador, Porto Alegre, Maceió. A gente tem pessoas que moram em outros lugares.
Então, Como faz a reunião? a gente faz tudo online. Tudo online. Online. Mas quando não precisa se encontrar presencialmente. Não necessariamente. Mas a Sei. gente tem muitos momentos de encontros presenciais. Mas nesses sim. momentos, como faz a pessoa de Marcel? Então, quando é uma coisa programada, a gente consegue programar que ela venha. Então, Tá. isso acontece, assim. Sim. Então, a pessoa pode estar presente com essa programação, mas se não, tem alguém cobrindo ela ali em algum momento. Sim. Mas nos momentos mais importantes, sim. Um outro olhar que a gente tem, uma preocupação que a gente trouxe bastante para esse ano por conta da gente trabalhar remoto, é a gente ter encontros mesmo anuais. A gente tem aí 3 encontros anuais, pelo menos, da agência, para ter esses momentos também de troca com todas as pessoas. Uhum. E esses momentos também as pessoas conseguem se programar para estarem presentes. Então, assim, funciona. Sim. Mas você precisa ter tem que ser organizado. Assim, isso é um ponto essencial. E a agência hoje ela está muito bem organizada, assim mesmo, em questão de operação, como a gente funciona, etc. Mas eu falo isso, mas, por exemplo, a gente vive no cliente. Hoje mesmo eu já fui em 2 reuniões do cliente. Sim. A gente tem projetos, até falando de projetos, outro projeto que a gente criou foi para Mercado Livre, o Casa Livre, que é um projeto, a gente transformou um estúdio em uma casa onde a gente grava conteúdo para Mercado Livre. Uhum. A gente basicamente está todo dia lá gravando com o cliente. Então, Sim. assim, esse lugar vira um espaço de cocriação, vira um espaço para a gente estar presente. Então, assim, não é que as pessoas não se reúnem, não se encontram, elas estão o tempo todo se encontrando, mas a gente não está necessariamente nesse espaço físico, agência, né? A gente está diariamente, exato. E, Fernanda, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a questão da diversidade, ela deve ser uma forma de fomentar, de tornar, sei lá, mais eficaz, mais interessante ainda o marketing. Com certeza. Porque ela traz uma perspectiva, dos lugares que aquelas pessoas ocupam, da cultura delas, da questão da diversidade de gênero, tudo. Quando você falou que a primeira projeto que você entrou lá, quando você mudou o seu emprego, que era Skol e Ambev, imagina uma mulher dentro da criação de uma propaganda que é dirigida na maior parte, às vezes, acredito eu, né? Eu não sou do marketing, mas para o público masculino. Então, você traz uma outra perspectiva, acredito, e cria uma amplitude muito maior do público-alvo da sua propaganda, da sua produção de conteúdo, do marketing, Com certeza, é outro olhar. Até, assim, nesse tempo de escola mesmo, o momento que eu estava ali foi um momento de transição da marca, assim, E a gente, inclusive, chegou a fazer um trabalho lá que a gente refez com algumas ilustradoras, cartazes que eram super misóginos e machistas. Sim, eu pensei nisso. E a gente convidou... Eu não devia rir, mas e a gente parece incrível que alguém fez isso hoje. Mas é isso, a gente olhar e falar... E não eram coisas tão eram coisas que a gente olhava e isso foi há 1 ano, 2 anos, assim. Ixi. Então... isso de quando eu estava lá, né? 2000, mas teve esse olhar tanto da empresa, da marca, que também não falava, a gente não pode ser mais isso. Por quê? Tinham mais mulheres envolvidas, sem dúvida nenhuma. Assim, isso também faz essa mudança. E aquilo também que eu falei da gente ouvir o que está latente, né, na sociedade, o que as pessoas estão falando. Então, não faria sentido, né? Imagina. Eu queria te perguntar sobre isso. Você destacou 2 campanhas, assim, uma bem social, de alcance social, outra também social, as duas, no caso. das mulheres, do trabalho invisível. Essa pauta do ESG, digamos assim, ou como você quiser chamar, Sim. é muito presente na publicidade hoje? O que a sociedade quer falar? Você gostaria que fosse mais? Eu acho que hoje sim. Mas, assim, eu acho que mudou muita coisa. Acho que a gente viu mais coisa em relação a ESG acontecendo. E, sobretudo, eu queria falar de clima, que é o meu tema. Então, se você puder... Esse tema vai entrar na publicidade em algum momento? Eu acho que vai. Eu vejo muito carro elétrico na rua. E tudo escrito no carro, 100% elétrico. Eu acho que essa questão do clima é o assunto mais latente, acho que agora, que a gente está... Quando você diz latente, por vir ainda, acho que por vir. Mas acho que já tem movimentos e coisas acontecendo. Mas isso eu vejo também porque as empresas vão ter que mudar, né? Elas vão ter que se comunicar de maneiras diferentes, assim. Pelo menos se a gente continuar do jeito que está, pensando em como as empresas estão produzindo, como a gente está gerando lixo, como a gente está jogando entrando aqui em outro lugar, mas a gente mesmo, né, como pessoa ali no nosso dia a dia, se a gente não mudar certos comportamentos e a indústria também, a gente vai entrar numa questão, se é que a gente já não está, né, que está bem complicada para o planeta. Isso é claro. Então, eu estava lendo uma matéria esses dias que 4% do lixo
produzido no Brasil é reciclado, 4%, assim, é muito pouco. Então, acho que a indústria, muitas, óbvio, já estão... É pior do que isso, mas... mas eu acho que já estão organizadas para melhorar muita coisa, mas eu acho que elas vão ter que começar a comunicar e também chamar, né? Vai ter que ser uma troca aí, vamos todo mundo junto, assim. Então, eu imagino que sim. Mas eu acho que as marcas já falaram mais sobre questões, eu acho que sociais como um todo. Eu acho que tivemos uma baixa aí nos últimos anos por polarização, acho que tem muitas questões que foram acontecendo também, assim. Eu acho que isso é geral, não é só Brasil. E alguns temas começaram a ser talvez mais sensíveis, mas os temas estão sempre aí, né? Não tem jeito. Quando a gente tem questões que podem ser mais políticas, mesmo com centro e direita, o que não deveria ser, na minha visão, uma discussão, quando você fala de direito da mulher, por exemplo, e a gente viu a mulher perder muito direito aí, ou tentando que a mulher perdesse alguns direitos, né? Sim. Então, você começa a entrar em questões e no mundo polarizado as pessoas falam, né? Então, mas para mim as marcas têm que bancar também esse posicionamento, né? O que elas acreditam, eu acho que isso é importante. Fernanda, foi um imenso prazer Obrigada. Ouvir você, muito interessante. E eu espero que você possa voltar mais vezes e conversar com a gente no futuro, tá bom? Sim, com certeza. Muito Vai ser obrigado. Um prazer. Obrigada, gente.